essa é a gravação, o pessoal online está dentro, então vou colocar a gravação. Como é que põe aqui? Está no PDF. Esse. Ah, tá no PDF. Isso. É visualizar, tela cheia. Certo. Bom, então, estamos retornando das atividades nesse semestre. A primeira apresentação agora vai ser atuar. Esses seminários, eles têm a intenção de ser uma forma de divulgar um pouco o que cada aluno do programa tem feito, discutir ideias, coisas do tipo. Então, a participação de qualquer outra pessoa é sempre bem-vinda, e a ideia não é também ser algo muito rigoroso e também algo ser mais introdutório. Então, hoje estamos com o Alex e ele vai falar sobre a distribuição de espécies de aves aqui. Então, Vicente Saveda, apresentador de novo, pode comentar. Boa tarde. Vocês já me conhecem. Eu sou Alex, oncológico, sou recém-ingresso aqui para doutorado. A pesquisa conduzida sob a orientação do professor João Domingos Salom e aqui serei orientado da professora Adeline Pereira. Então, o tema é da minha pesquisa que fiz, é mais aplicada para a área florestal, que é processos pontuais univariados, espaciais, aplicados à distribuição de espécies florestais nativas ou de florestas naturais. Vamos ver o que seriam. Então, as florestas têm uma importância tão grande que nós, num tempo de calor, queremos estar na sombra e aproveitamos do que a natureza fornece, né? E mesmo aqui na USP tem muitas árvores. Isso ajuda para o meio ambiente também e para nós. Como consequência disso, no último estudo desenvolvido pela FAO, constatou-se que existia no mundo 31% de área que era totalmente floresta, né? E a restante água. Dessas florestas aqui, né? Dos países que mais se destacam tem a Rússia, em primeiro lugar, tem o Brasil. São sim, é mais uns 3 que sei. O que acontece é, na área, considerando a área total, né, da Terra, 31% é de florestas, que corresponde a 4.006 bilhões de hectares. Dessas florestas, 4.006 bilhões de hectares, 7% são plantados, ou seja, o homem é que planta. E que equivale a 290 milhões, né? E 93% são 3,75 bilhões, são florestas de regeneração natural. Ou seja, são aquelas florestas que, após, por exemplo, um abate, elas conseguem reflorescer. Não precisa do homem chegar a plantar. Depois de uma queimada, restou um ramo, ela consegue brotar, chamarem assim. Agora, dessas plantadas, essas de regeneração natural, existem as que são nativas, ou seja, as nativas são aquelas que não foi o homem que plantou. Chega num local em que existem lá as plantas, não tem intervenção do homem. Então, essas de regeneração natural e as nativas, como não é o homem que diz eu coloco esta aqui, até uma outra distância vou deixar a outra. Então, elas definem internamente, né? A que distância uma deve estar em relação à outra. A parte preta aqui, essas linhas que coloquei aqui,
são, entre aspas, distâncias que as plantas definem internamente para sobreviver. Ou seja, se não é o homem que coloca a distância de separação, então plantas da mesma espécie vão definir internamente a que distância uma deve estar em relação à outra. E plantas de espécies diferentes também vão definir internamente a que distância deve estar em relação a uma outra planta de espécie diferente para poderem crescer. É possível, né? Com base nessas distâncias definidas aqui internamente, vai se encontrar o que se chama padrões de distribuição espacial. Esses padrões podem ser regulares, podem ser agrupados, assim como pode ser aleatório. Agora, eu aqui trago uma figura só para ilustração, né? Para podermos diferenciar as áreas. Na estatística espacial existem 3 áreas, né? Mais comuns, e tem outras, mas as mais vulgares são 3. Tem dados de área, tem processos, a geoestatística, tem processos pontuais. Na geoestatística, o que acontece é que eu tenho um número de eventos por látice ou por polígonos. Eu tenho um Brasil, considerar cada estado como um polígono. Eu tenho um número de eventos em São Paulo, número de eventos em Brasília, número de eventos em Minas Gerais. Não preciso que seja o número de eventos por bairro, eu quero um número total por estado. Seria o caso de dados de área. Aí eu procuro fazer provavelmente uma autocorrelação espacial, que seria igual à correlação que nós conhecemos lá. Só que acontece aqui é tentar ver se o número de eventos do meu fenômeno de estudo em Brasília tem relação com o número de eventos, por exemplo, com São Paulo. Provavelmente porque compartilham algum limite geográfico ou estão até uma determinada distância que considera que pode haver influência. Na geoestatística, eu tenho uma área contínua. Este aqui é um estudo da área de soja, numa área contínua, eu faço a amostragem, pego esses meus dados, submeto ao laboratório, por exemplo, trago os resultados com base em alguns pontos que eu amostrei, eu consigo fazer o que se chama interpolação. Eu consigo estimar a densidade do solo, por exemplo, em locais que eu não amostrei, com base nas amostras que eu tenho. Aqui, na espacial, aquela teoria de que minhas amostras são independentes porque extraí em posições diferentes já acaba não servindo. Amostras próximas podem ter ou têm uma dependência espacial. Se eu tenho, por exemplo, se eu descobrir que tem ouro neste ponto aqui, até uma determinada distância eu continuarei a observar que tem ouro. Processos pontuais já é diferente. Eu preciso apenas da localização do evento, onde cada evento ocorreu. Ponto, a localização. Cada ponto que está aqui é uma área. Não é o total de árvores, é a posição de cada árvore. Aí, essa seria a diferença. Nessa posição de cada árvore, é possível, além da árvore apenas, eu tenho o que se chama marca, que seria o que mais ou menos? Uma informação adicional que me ajuda a identificar a minha árvore. Por exemplo, o meu fenômeno. Uma informação adicional seria o tipo de espécie florestal. Então, eu tenho as árvores, eu tenho as espécies florestais. Quando eu digo o tipo, já começo a ter as marcas. Pode ter também as covariáveis, caso já queira tentar fazer uma modelagem ou dar talvez um padrão para que esteja influenciado. As covariáveis podem ser, pode ser algo relacionado ao sol. Provavelmente as minhas plantas são mais ao norte porque tem alguma coisa que faz com que elas se sintam bem. Essa é a ideia. Dos padrões de distribuição espacial existe o regular, que é o primeiro aqui.
Existe o aleatório, existe o agrupado. O regular, eu diria que os meus eventos estão regularmente espaçados. Se for numa floresta, vamos lá, se for o homem a plantar, é mais comum encontrar um padrão regular, porque o homem vai definir a que distância vai deixar uma determinada cultura, por exemplo, seria o milho. O aleatório, os ventos estão ali, não porque tem alguma coisa que faz com que eles estejam próximos, estejam distantes, acontece aleatoriamente. O agrupado pode ocorrer por possivelmente duas causas. Ou porque, onde eles se concentram, existe alguma propriedade ou existe alguma covariável que faz com que elas se sintam bem lá. Ou porque é natural. Ou seja, a planta produz alguma coisa que faz com que a outra mora quando está próxima. Isso pode acontecer. Em termos de conceitos, os processos pontuais fazem parte de processos estocásticos, né? Devem ser eventos aleatórios. Para estudar os padrões de distribuição espacial, né? O padrão regular, aleatório e agrupado, existem várias formas. Tem índice de Morsita, que seria usar um número, ver se é maior ou menor que uma determinada preferência, ou usar a função. A vantagem de usar as funções é que eu consigo estudar o padrão em diferentes distâncias. Nas funções existem a função f. A função f é também chamada função do espaço vazio. Em que consiste? Eu tenho os meus eventos dispostos. Penso a distância de um ponto qualquer referencial no espaço vazio. Deixa eu tentar ver se consigo. Sumir. Tá. Nesse pontinho aqui, eu acho que dá para ver onde tem uma cruz. Ali não tinha evento. Então, eu meço a partir de um ponto qualquer de referência até o evento mais próximo. Se esta distância de um ponto qualquer que não tinha evento até o evento mais próximo for menor do que seria sobre uma aleatoriedade espacial completa, eu diria o quê? Uma linguagem simples. Tem pouco espaço de um ponto que eu peguei para encontrar o outro. Significa que provavelmente os eventos são regularmente espaçados. Se tivesse maior espaço, significa que eu tenho maior distância, vazia, provavelmente porque meus eventos estão agrupados em alguma posição. E a vantagem de usar a função é que eu não vou olhar para um ponto, eu vou olhar para diferentes pontos, para diferentes distâncias. Normalmente usa-se, compara-se com a função f Poisson. A Poisson tem a vantagem de ter média e variância iguais. Então, se a média e a variância são iguais, já ajuda-me a diminuir o trabalho de chamar muitos parâmetros que eu vou para comparar. Se esse tracejado no gráfico dele tem uma linha tracejada aí, deixa eu ver se consigo acertar aí. Mas no primeiro gráfico que está aqui, tem uma linha tem uma tracejada e tem uma bem pretinha. A tracejada é Poisson. A preta é do modelo que eu ajustei. Se ela estiver embaixo da F Poisson, aqui eu ajustei estiver embaixo da F Poisson, significa que eu percorro uma maior distância para poucos eventos. Seria um padrão agrupado. Maior distância para poucos eventos, um padrão agrupado. A função G chama-se função distância do evento ao evento mais próximo. Isso, esta aqui. Eu meço a distância de um evento ao evento mais próximo. Se essa distância for menor do que seria num caso aleatório, eu diria que meus eventos são agrupados. Se for maior, então
regulamentos passados. Aí fica mais claro, o F fica meio contrário se não andas a ver. Graficamente, se o F do modelo que eu ajustei estiver acima do F Poisson, meus eventos são agrupados, ou seja, em pouca distância eu consigo encontrar muitos eventos. Essa é a ideia. O G é a divisão das duas. A vantagem é que essas duas funções, o F e G, e as outras que eu demonstrar, se eu não pego toda a área, eu pegar uma parcela da área, tem eventos que estarão fora. Esses eventos que estarão fora provavelmente têm influência com os eventos que eu peguei. Vai ter o que se chama esse efeito da borda. Então, a função J não sofre efeitos da borda. Essa é a vantagem dele. A interpretação é a mesma com a G. Tem a função K, o K de replica. Ela faz a distância de um evento até o evento mais próximo, contar o número de eventos que estão aqui e dividir pela intensidade. O que seria a intensidade? A intensidade é o número de eventos pela área de estudo. Só isso. A interpretação é a mesma com a G, se ela estiver abaixo da função Poisson, um padrão agrupado, se estiver acima, é um padrão regular. A função L é a raiz quadrada da L é a raiz quadrada da K, e a função G, chama-se também a função correlação par, é derivada da K por 2π. Todas as funções apresentadas, já F, G, K, L, são funções cumulativas. A função correlação para a última não é função cumulativa. É comum confundir-se tendência e dependência espacial. O que seria a tendência? Os meus eventos aparentam apresentar uma dependência espacial, ou seja, a presença de um evento influencia a presença do outro, enquanto não é porque é algo natural. Existe algum recurso que esteja influenciando. Locais mais férteis terão muitas plantas lá, e locais menos férteis não. Mas se não houvesse essa fertilidade, provavelmente aquelas plantas não estariam muito. É aí onde surge a tendência. E para conseguir identificar isso, é recomendável colocar um envelope, que seria o intervalo mínimo máximo de aceitação. Se não tivesse esse envelope aqui, essa parte cinza, diria que o padrão é agrupado. Se não tivesse essa parte cinza. Mas quando eu coloco um envelope, eu consigo ver que a minha função está toda no envelope, o que significa o quê? O padrão que eu observaria sem um envelope não é porque tem uma dependência espacial. Existe alguma coisa que esteja influenciando para ele estar aí. Agora, se colocar um envelope, e mesmo assim, uma parte do modelo ajustado, da função ajustada, estiver fora, não precisa ser toda, uma partinha só estiver fora, significa que pode existir alguma coisa que influencia para que eles fiquem lá, mas também existe uma dependência espacial para eles. Essa aí é a ideia. Os modelos para isso existem Poisson. O Poisson pode ser homogêneo, pode ser não homogêneo. Quando é que é Poisson homogêneo? É homogêneo quando a intensidade é a mesma em toda a minha área de estudo. Eu tenho uma área grande, pode ser essa mesma, divido essa minha área, por exemplo, em pequenos polígonos, conto o número de eventos em cada polígono, divido pela área daquele polígono. Se sair o mesmo número para cada sub-regiões que eu criei aqui, a intensidade é constante. Mesmo número entre aspas, porque não vai ser taxativamente, mas se for um número aproximadamente igual, é intensidade constante. É raro isso acontecer.
Pode acontecer, mas era. Tem a intensidade não homogênea. Se eu identifiquei que não existe dependência espacial, mas existe uma tendência, ou seja, a situação é esta aqui. O que ajustei está abaixo, não está naquele tracejado. Aquele tracejado é o G Poisson, ele é comparado em relação a 1. Se estiver naquele tracejado, tudo bem, é aleatório. Mas se estiver abaixo ou acima daquele tracejado, tem uma tendência. Aí eu vou usar esse, o Poisson não homogêneo. Como é que eu vou conseguir? Se tiver covariáveis, usa a última expressão. Se não tiver covariáveis, pode usar as coordenadas. O usar coordenadas é que você não conseguirá dizer o que está atuando para que eles fiquem numa determinada posição, agrupados ou restritos naquela região. O que vai acontecer é que você vai dizer na direção X ou na direção Y é onde ocorre isso. Se tiver covariáveis, consegue identificar que isto é que está influenciado. Os boxes, como é que eles surgem? Mesmo depois de usar as covariáveis, se existe uma dependência espacial, seu modelo não vai estar bom. Então acaba indo já nos boxes que são mais usados para padrões agrupados. O box. A ideia está aqui. Esses são meus eventos. Eles são restritos em algumas posições. A ideia é o seguinte: existe um campo aleatório que está a atuar para que eles se agrupem em algumas posições. Essa é a ideia desse gráfico. Existe um campo aleatório que faz com que eles fiquem restritos em alguns pontos. Se este campo aleatório for gaussiano, esse campo aleatório é este aqui. Esse aqui. Se ele for aleatório, se ele for gaussiano, ou seja, normal, então o modelo vai se chamar log gaussiano. O que se faz é pegar o não homogêneo, o modelo não homogêneo que vai ser apresentado aqui, colocar o campo aleatório e aplicar o logaritmo. Aplica-se o logaritmo porque essa função intensidade, a intensidade é o número de eventos pela área, vai ser um número não negativo, ou seja, vai ser 0 ou maior que 0. Se não aplicar o logaritmo, corre o risco de sair um número negativo, por causa desse campo aleatório. Tem os modelos de Neumann-Scott. Os modelos de Neumann-Scott têm mais clareza na parte, posso dizer, na área florestal. Eles podem ser Matern, Thomas, Cauchy, Varese, Segan. Eles consistem no seguinte: eu tenho um evento progenitor que gerou eventos descendentes. Meus eventos são os descendentes. Tenho uma planta que cresceu e produziu as sementes lá, dispersou usando qualquer tipo de dispersão, germinal as mudas. Então as mudas são os meus eventos. Dependendo da distribuição dos meus eventos descendentes em relação ao progenitor, posso ter o materno quando estão uniformemente distribuídos, Thomas quando estão normalmente distribuídos, Cauchy e variância gama quando apresentam uma distribuição bivariada de Cauchy e variância gama. Tem os modelos Gibbs. Os modelos Gibbs são usados para padrões que apresentam dependência do tipo regular. Eles podem ser de interação par a par, ou seja, interação evento a evento, ou pode ser de interação por área, né? Os eventos interagem dentro de uma área. Eles também podem ser hardcore. O hardcore diz que é possível que dois eventos estejam a uma determinada distância menor ou igual a h. É impossível. O Strauss diz o quê? É possível sim, mas é improvável que isso aconteça. O Strauss hardcore seria a junção dos dois. Vários modelos vão surgir nesses Gibbs aqui, dependendo dessa função de distância.
dependendo da função de distância assumida, encontrar vários modelos. O local de estudo, esse estudo foi feito aqui, em uma matinha que está na Universidade Federal de Lavras, e pegou-se 4 espécies florestais. Como covariar foram potássio, pH, fósforo, cássio, magnésio e são muitos. A ideia aqui é a seguinte, por exemplo, para o pH. Se ele for muito baixo, as plantas vão sofrer. Se for muito alto também, ou neutro, também vão sofrer. E a literatura às vezes recomenda 5,5 a 6,5, depende de regiões. Mas quanto menor for, isso é péssimo para as plantas. Se for maior também, ou se for neutro também, não ajuda. Essa é a ideia por detrás. As espécies florestais foram essas 4 aqui: a Xilópia brasiliense, a Myrcia ciplens, Separina guianensis, Copaíba. Todas são de dispersão zoopórica, ou seja, os animais que dispersam as sementes. Todas produzem sementes e essas sementes são dispersas por animais. Qual é a importância disso? A planta, por ter uma dispersão, chama-se autotrófica, eu acho, que ela solda por si as sementes. Se ela solda por si as sementes, provavelmente elas estarão ao redor dela. Se for os animais, não sabem. Pode ser o vento, pode ser a chuva também. Tem muita coisa que pode acontecer. Essa ciparuna aqui tem preferência por latossolo. Esses 3, os outros, preferência por solos de arenosos e argilosos. O único que tem preferência por latossolos é esse. Latossolos são solos não muito férteis, muito porosos, ou seja, quando chove a água. E a área de estudo apresenta latossolo, ou seja, a área de estudo tem o mesmo tipo de solo de preferência com esse plano. Os dados foram de 1987 a 2017, mas usou-se 2017 como ano de referência. Esses outros anos aqui era só para ver como é que as espécies se comportaram. Conseguimos ver que, no começo, essa copaífera apresentava muitos indivíduos, tinha por aí 402, seguido de Xilópia brasiliense. Mas com o passar do tempo, para 2016, a Xilópia passou a ser mais dominante. A questão é por quê? A ciparuna foi a que apresentou menos indivíduos em relação e junto com a Myrcia ciplens. A questão também seria por quê? Olhou-se também para o diâmetro e a altura do peito, ou seja, o diâmetro e a altura do peito, a pessoa para e mede o diâmetro da sua altura, a altura do seu peito, mede o diâmetro da planta. Para a copaífera não houve muita mudança, aqui no começo não houve muita mudança, ou seja, não tem muitos outliers. Significa que ela, além de crescer, além de não crescer em termos de apresentar novos indivíduos, ela não cresceu também nem em diâmetro. A Myrcia e Xilópia brasiliense também, aliás, a Myrcia e Ciparuna também é a mesma coisa. A Xilópia, ela cresceu bruscamente e cresceu também em diâmetro. Ou seja, não produziu apenas novos indivíduos, ela cresceu também em diâmetro. Esta foi a disposição aqui em 1987 e aqui no lado direito em 2016. Só vendo como estava a copaífera e Xilópia como estava. Olha a Xilópia no último inventário. E ela tem muitos indivíduos lá ao norte. Não se sabe. Vamos ver. Calculou-se a intensidade do que se disse, número de indivíduos pela área. Observou-se que tinha 222 plantas por hectare, das quais 102 são de Xilópia, 80 copaífera, 36 Myrcia
quadro separado. Esta aqui foi a densidade. Por que não se considerou aquela intensidade? Considerar aquela intensidade seria dizer que aquelas espécies ocorrem de forma homogênea, ocorrem da mesma forma em toda a rede de estudos, o que não é verdade. Para a copaífera, aparentemente parece ser homogêneo. O único problema é que tem alguns pontos mais acesos, aqueles pontos têm maior intensidade. Xilópia está mais claro que não é homogêneo, tem mais indivíduos já ao norte. Estes recipientes têm um pouco de concentração no sudeste. E Ciparuna também. Procurou-se ver como é que era a distribuição em relação ao diâmetro, para ver se plantas com menor diâmetro estão ao redor de plantas com maior diâmetro. E não é o que acontece, está tudo junto. Tudo junto. O que significa que isto é influenciado provavelmente pelo tipo de dispersão que apresenta. Se fosse autotrófica, a planta soltar, ela estaria no redor, as de menor diâmetro, a diâmetro antrópico. Mas como estão todas juntas, significa que o animal pega a semente e solta onde quiser. Aqui estudou-se a estrutura de dependência espacial para a copaífera, está toda no envelope, tanto usando a função L e a função J. É vantajoso usar as duas, porque a função K, a função J, G e F são influenciadas por distância, enquanto as demais tentam melhorar essa parte. É bom usar as duas. A copaífera e a Ciparuna não apresentaram dependência espacial, são todas no mesmo ponto, têm uma tendência. A Xilópia e a Mexaciclens apresentaram dependência espacial do tipo agrupado, aproximadamente de 5 a 40 metros, irregular, de 50 mais para lá. O mesmo acontece aqui. Agora, o interessante aqui é que, como podem ver, por exemplo, aqui na Mexaciclens, usando a função J, não identificou dependência espacial, mas a K identificou por ser bom usar as duas. Essa dependência espacial do tipo agrupado começa em 5 metros, menor distância. Alguns autores aqui, como Schultz, Beck e os demais que estão aqui, assumem que se identificamos um padrão agrupado em menor distância, significa que o animal pega a semente para pôr pouca distância para a esquerda. Então, isso deve entender que os animais que consomem as sementes daquela planta não viajam a longa distância para soltar as sementes. Há alguns fatores que podem estar associados aos padrões que foram observados lá, podem ser tipo de dispersão de sementes, condições ambientais, eventos extremos, atividades humanas, entre outros. Agora, em termos de ações humanas, está há bom tempo sem haver um desflorestamento aí, salvo as perdas que eu não disse aqui. Houve uma perda apenas em 1996 e maior perda em 2017, sendo 4 para Ciparuna, 12 para Xilópia, 11 para Mírcia e copaífera. São as únicas perdas, e essas perdas identificou-se estão associadas já ao fenômeno clínico. Para Ciparuna guianensis, não apresentou crescimento tanto em diâmetro nem nos indivíduos. Num estudo desenvolvido em 2017, constatou-se que nessa parte azul aqui tem maior declividade, ou seja, está mais inclinado. E é onde está a Mexaciclens. Provavelmente a Mexaciclens prefere locais com pouca umidade, como pode-se ver. Agora, para a Ciparuna não se entende o porquê, porque a Ciparuna está num tipo de solo que é da sua preferência e ela tem escolha por alguns pontos para ocorrer. Não seria a umidade, portanto, ela ocorre tanto no sudeste quanto numa outra posição lá, como foi visto.
ela ocorre aqui no quarto. Então não seria a umidade. Tá. Então deixou-se no outro estudo feito por Davi, constatou-se que a Separona tinha uma taxa baixa de germinação. Provavelmente seja o que está em causa. Modelou-se para saber o que estava por detrás. Como só tenho a posição dos meus eventos, eu não tenho um número, como que ocorre na regressão, aquela simples que sabemos. Associar uma variável de y a uma x. Como eu não tenho número, só tenho a posição, foi necessário produzir um mapa de cada linha covariável, para saber como é que ela varia. Então, de todas aquelas variáveis que eu mostrei lá na metodologia, produziu-se um mapa de cada um deles. Aí, constatou-se que para a copaífera, as variáveis que influenciam nela, de todas que estão lá, é o fósforo, alumínio, acidez potencial, capacidade de troca catiônica, matéria orgânica, argila. Sendo os que influenciam negativamente a argila, matéria orgânica, capacidade de troca catiônica e acidez potencial. Ou seja, esses podem ser os que estão por detrás de restrição da copaífera. Ou seja, onde ela não ocorre, provavelmente isso é o que está causando. Essa é a ideia por detrás. Aí usou-se o modelo Poisson não homogêneo, porque mostrou-se que não tinha dependência espacial. Esse é o gráfico. O azul, que está escrito não homogêneo, é o teórico. Sempre vai mudar o modelo que você ajusta ao seu para ver se eles tendem a estar próximos. Esses são os resíduos. O primeiro gráfico em cima, que está azul e tem muitos pontos, seriam os meus dados observados aqui. Aqui, na parte de baixo, tem uma partinha amarela, seriam os resíduos. Os resíduos são calculados fazendo o quê? A intensidade dos meus eventos observados e a intensidade que eu obtive ajustando o modelo. É esperado que isto esteja aproximadamente zero. Aqui. Se não for, o modelo não está bom. Agora, esses outros eixos, o eixo X e o Y, esses aqui em cinza, mostram qual é a capacidade do meu modelo de capturar aquelas variáveis que eu não mensurei. Seriam as tais variáveis latentes. Aparentemente está bom, mas quando fui para o qqplot, a coisa mostrou sentido. Então, as variáveis que foram utilizadas conseguem capturar boa parte, mas não explicam na totalidade. Ou seja, existe alguma coisa que podia se pesquisar. Para separar medianeses, a ideia é a mesma. Agora, esses não significativos aqui não foram significativos. No modelo geral, foram significativos. Depois do stepwise, eles perderam a significância em 5%. Aí fica aquela ideia, deixa o retido. Aqui deixou-se. Podem ser causais. Deixou-se. Inclusive, eu perguntei ao professor Elias sobre esse assunto aqui, o professor Gilberto, sobre esse assunto. Então, deixou-se. Então, seria o alumínio, capacidade de troca catiônica, argila, sílica e areia. São os que influenciam na existência desse padrão. Sendo que o único que influencia negativamente é alumínio. A presença de alumínio, para qualquer plano, não tinha sido boa coisa. O modelo ajustado. O teórico que sempre vão encontrar é aquele que está retinho, esse retinho aqui. O que ajusta é esse que está meio curvinho. Aparentemente o modelo está bom, os resíduos também estão bons, então este foi bom. Aqui são os meus dados observados, aqui são. A ver se o modelo tem capacidade de capturar as variáveis não mensuradas, serão as variáveis latentes. Aqui seriam os resíduos, também estão aproximadamente a zero, então o modelo está bom. Para a xilópia, a ideia foi a mesma, e potássio, alumínio, capacidade de troca catiônica, matéria orgânica e outras que estão ali que foram significativas, sendo que o alumínio, isso. Não, o fósforo, fósforo é P, né? O que é cá mesmo? Potássio, isso.
O potássio não foi significativo depois do stepwise, mas no modelo geral foi significativo, também foi deixado. Todos, exceto matéria orgânica e capacidade de troca, a acidez potencial é que influenciam negativamente. Né? Todos, exceto matéria orgânica e acidez potencial é que influenciam positivamente. Os restantes, negativamente. Mas o que significa, se a slope evoluiu muito, provavelmente a matéria orgânica e a acidez potencial estão em boas condições onde elas estão. E ela gosta disso. Seria mais ou menos isso. Esse é o modelo. Aqui não se faz aquele gráfico de que saem 4 e nem tem como fazer o que é plot para modelos Cox. Não tem como. Um campo ainda aberto, a mesma ideia para Mixed Blends, todos foram significativos. Esse foi o modelo ajustado, ação intensidade, aqui o campo aleatório que eu disse lá no começo. A conclusão. A Ciparona e a Copaífra apresentaram tendência, o que pode estar a influenciar em poucos indivíduos de Copaífra, acidez potencial, capacidade de troca atiônica, matéria orgânica, teor de argila. O que influenciou para baixos indivíduos de Ciparona é capacidade de germinação, que já se observou nos artigos, níveis de alumínio. Para a Xilópia brasiliense e Mixed dependência espacial. Para a Xilópia brasiliense, a acidez potencial e matéria orgânica está influenciar positivamente, ou seja, o que faz com que ela exista em abundância. A Mixed a umidade, cálcio, magnésio e alumínio. Um livro de referência seria esse do professor Scalon, quem quiser, só para entrar no assunto no começo, e tem o Bentley, tem muitos, mas esse dá para começar o assunto e ajustar. As referências, agradecimentos, esse é o meu grupo de pesquisa, a UFLA, a CAPES e ao núcleo de estudos da flora, a biologia, eles é que forneceram os dados. Então, é isso. Perguntas, pessoal? Não sei se alguém aqui. Quem tem pergunta? Você respondeu diferentes para cada planta, né? Tipo de Cox, posso. Isso depende do padrão espacial que você identifica. Ciparuna e Copaífera apresentaram tendência, ou seja, não tem dependência espacial. Então, os nossos modelos, quais são? Não homogêneos, são estándar com a tendência. Se tivesse identificado o padrão aleatório, eu teria ajustado um Poisson homogêneo. Os de Mixed e Xilópia brasilense apresentaram dependência espacial do tipo agrupado. Ajustou os modelos Cox. Se tivesse identificado o padrão espacial do tipo regular, teria ido uns Gibbs. Agora, aí tem um gráfico que eu mostrei que mostrava dois tipos de padrões. Normalmente considera-se o primeiro. Aquele segundo padrão que observou-se de 50 metros mais para lá, normalmente descanso cada distância em que é observado. Eu tenho, Alex. Eu não sei nada sobre estatística espacial, mas modelar a intensidade é igual a modelar a probabilidade de ter planta, ou são coisas diferentes? Então, No espaço, é como se pegasse sua área, dividisse em pequenos polígonos, calcular a intensidade em cada polígono e modelar essa intensidade. É como se fosse naquela regressão. Além de você ter um valor, você tem valor. Tem número de espécies dividido pela área do polígono. Vai ser a intensidade. Então, cada... mas esse polígono é pequeno, você... Aí que está.
não é você que define a regra política. Ele vai fazer, usa-se os estimadores não paramétricos de Kerr, como se for uma função tridimensional, faz o quê? Tem uma distância que vai chamar-se largura da banda, tem um referencial que vai ser o dado ponto, que vai considerar como referencial, e vai fazer calcular essa intensidade movendo-se. Então, não vai ser um retângulo que vai definir, esse retângulo está fixo. É algo móvel. Isso. É similar um pouco, só para também responder, em análise de supervivência, em análise de risco, às vezes o pessoal modela a taxa de risco, propriamente dita. E isso até eu ia perguntar, porque quando usa o modelo de Cox, não parece ser exatamente o mesmo modelo de Cox de análise de supervivência. Qual seria a diferença dele? Porque em análise de supervivência o modelo seria paramétrico, aqui não parecia ser o... Ou seria uma pergunta? Eu não sei nada de análise de sobrevivência, mas nos modelos Cox, o que acontece é que uma das coisas faz com que não se faça análise de resíduos até agora. Você usa uma seria intensidade condicional, seria isso. Deixa eu tentar dar uma explicação para poder ter isso. É que você tem a intensidade que seria dos seus eventos progenitores e tem a dos seus eventos descendentes. Sua intensidade que te interessa é dos seus eventos descendentes, não dos seus progenitores. Então, eventos de eventos descendentes dado os eventos progenitores. Então seria só um tipo, tá? Não sei qual é a de um deles, mas a partir dessa eu consigo computar do outro. Isso. Ok, é exatamente o mesmo modelo. Isso. Certo. Estava achando que seria um outro modelo, mas não. Mais alguma pergunta? Pedro, você que está online aqui, tem pergunta? Não, noite. Acompanhando. Opa! Vocês estão acompanhando aqui. Ok. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção aí. Tá. Então estamos retomando as atividades. Queria convidar todos vocês para participarem. A próxima apresentação provavelmente vai ser a do Juan. Aí ainda tem que confirmar o tempo. E também gostaria de convidar todos vocês. Você é a primeira vez que eu Isso, eu sou Stefano. então, se quiser também apresentar alguma coisa também, a gente está super receptivo a isso. Estamos precisando de apresentações, diga-se de passagem. E você também, Rodolfo. Vou colocando pelos nomes mesmo, que o Felipe, o Danilo também apresentaram. Mas é isso, então, pessoal, muito obrigado. E... Você não conseguiu outra sala? Para arrumar uma outra sala, tem uma certa complicação que precisa pedir a câmera. O salão nobre está sendo ocupado? Oi? O salão nobre está ocupado? Não sei. O salão nobre se refere ao... Não, hoje está. Hoje não. Mas financeiro lá, aprendizagem de máquina financeira. Mas as apresentações aqui são sempre no mesmo dia, nos lugares. Está por volta disso. Pensei em manter nesse horário por causa da estágio avançado. Ah, tá. Mas também estou totalmente livre em relação ao horário, se quiser mudar. Você tem que ficar para filmar o negócio. É porque o salão nobre também tem as A coisas. sala é muito pequena, né, cara? E é mais gente aqui. É que não tem vindo mais. Hoje até foi o excesso. E... Hoje até foi popular, a remoto. menina não devia estar enxergando nada. Então tá bom. Mas se quiserem mudar, não tem problema, a gente já fez. Eu acho que na sua, inclusive. Que o problema foi que tem que ter a câmera lá e depois tem que falar com o audiovisual para tirar a câmera, distância a bola. Aí é um pouquinho complicado com base nisso, já que, como já é o CER, a gente já tem um acesso direto também. Então, Fosse pra cá, né? Pra colocar as cadeiras aqui. Ou então tirar essa mesa
Mas você tá fora de organização. Não, tirar a mesa para outro lugar para dar mais espaço para ficar assim. Ah, essa mesa é móvel. Entendeu? Só nas apresentações mesmo. Mas tem que ter esse móvel. Se der muito trabalho, nem tenta assim. Mas eu só tô imaginando como é que seria. Seria bom, talvez, virar esse projetor também. Fazer para essa parede, talvez. Se funcionar. Ele funciona esse projetor. Já testei, só que fica na TV. A lógica disso Nem É porque antes não existia TV. Hoje é uma tecnologia muito mais velha que a TV. Não, pior que é, né? Projetor Grupos assim, Mas é isso, pessoal. Se vocês quiserem, eu posso ver a sala na próxima vez. Tem um dia que você vai no Fique Livre, lá já tem câmera, né? A pessoa que vai no Então, isso aqui é aquela. É, do lado lá. É, aquela já tem câmera, não tem? Tem. Eu acho que você pode ver um dia que esteja livre e pedir ela para você cuidar. Acho que é mais É fácil. só que eu achei que esse aqui eles têm um máquina financeira lá deles. Bota a quarta. Tem garantia que é. Tá lindo já. Vamos, forma o texto aqui. Tchau, tchau. Ai. Aí, tchau.